Nós estamos em Teixeira Soares, hoje é 23 de outubro, um sábado. Terminou agora o júri do caso Ana Silvia, um dos júris mais longos aqui da comarca de Teixeira Soares. Um amplo debate entre acusação e defesa estenderam esse júri por mais de 21 horas. Assista a matéria e confira com a gente os detalhes desse julgamento. Realmente é a primeira vez que me deparo com um caso dessa natureza, em que houve inicialmente um relatório de inquérito opinando pelo suicídio e aí com perícias posteriores se ofereceu denúncia e se processou como homicídio. Tá. O calor dos debates, doutor, foram bem conduzidos pelo magistrado que equilibrou os processos, não deixando a exceção. Mas mesmo assim, o tom dos questionamentos e o convencimento, principalmente na réplica na tréplica, se deu de forma bastante calorosa, né? Sem dúvida, é típico dos procedimentos do Tribunal do Júri que o Ministério Público, o promotor de justiça, e nesse caso hoje tivemos também acompanhando o Ministério Público a assistência de acusação e também a defesa, quando ocupam o plenário para exercer o debate e trazer as suas teses, elevem o seu tom de voz para chamar atenção a um ponto ou outro, assim como também o fazem durante a inquirição das testemunhas. O papel do juiz-presidente é exatamente moderar essa atuação das partes para que não haja excesso, mas garantindo sempre a plenitude de defesa, o contraditório, para que todos possam se manifestar de maneira adequada sem que haja um desequilíbrio na atuação dos agentes ou dos atores do processo. Como que o senhor avalia a extensão do julgamento, a extensão do júri? A gente percebeu que ambas as partes, defesa e acusação, usaram todos os argumentos possíveis em plenário para que pudessem haver tentar o convencimento do júri. Como que o senhor avalia a duração desse júri? Sem dúvida foi o júri mais longo que eu presidi como magistrado, como juiz, mas também não vejo como pudesse ser diferente. A natureza da causa discutida, a complexidade das provas, exigia esse debate acalorado, exigia essa profundidade de questionamentos e, de fato, 21 horas foi um período de duração bastante exaustivo, bastante cansativo. Por outro lado, necessário, e acredito que tudo o que se podia trazer e discutir sobre o processo em julgamento hoje foi trazido nessa sessão plenária. A justiça, doutor, tem um ditado que diz que a justiça se faz na primeira instância, onde se conhece os fatos. O senhor compartilha dessa decisão? Eu acredito na justiça como um todo, que não se faz somente justiça na primeira instância. O juiz de primeira instância ele tem o contato primário com toda a situação, com todo o fato, com todas as provas. E isso, depois de produzido, é levado sempre às instâncias superiores para reavaliação por meio dos recursos. Então, em todas as instâncias se faz justiça, se confirma a justiça, mas a diferença é que o juiz de primeiro grau ele tem o contato direto com a matéria probatória, com os agentes e os atores do processo, e isso traz uma certa característica ao juiz de primeira instância. Atendendo ao veredito soberano do corpo de jurados, julgo procedente a pronúncia, ao fim de condenar o acusado Joel Felipe Cardoso, como incurso nas penas do artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1º e 3º, incluindo a agravante do artigo 61, inciso 2, a linha F do Código Penal, e nas penas do artigo 347, parágrafo único do Código Penal, todos em concurso material ao que passo a dosar a pena. Em relação ao crime de homicídio duplamente qualificado, tendo sido reconhecidas duas qualificadoras, a primeira, da asfixia, utilizo para trabalhar com o preceito secundário do artigo 121, parágrafo 2º, estabelecendo, então, como marco inicial para a dosagem da pena, 12 anos. A segunda qualificadora, como me autoriza a jurisprudência, sobreleva a pena nas circunstâncias judiciais, especificamente quanto ao motivo, exatamente por versar sobre o motivo torpe
reconhecido pelo Conselho de Sentença na medida em que o acusado teria agido por motivos patrimoniais, visando se apoderar dos bens da vítima, tais como caminhonete, recebidos da loja, valores de terreno vendido. Fato esse, indene de dúvidas, justifica a majoração da pena. Em razão disso, aumenta a pena em 1/8, fixando a pena então base em 14 anos, 3 meses de reclusão. Quanto às circunstâncias legais, reconheço presente a agravante genérica do artigo 61, inciso 2º, a linha F, eis que o agente teria cometido o crime prevalecendo-se das relações domésticas e de coabitação, eis que conviviam maritalmente à época dos fatos. Fixo a pena intermediária em 16 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão. Não há causas de especial aumento ou diminuição de pena em relação à imputação de homicídio duplamente qualificado. Passo então a dosar a pena do crime de fraude processual. A pena prevista no artigo 347, parágrafo único do Código Penal, possui marcos de 3 meses a 2 anos de detenção. Nas circunstâncias judiciais, deixei de sobrelevar a pena em qualquer quantia, fixando a pena base em 3 meses e 10 dias, 3 meses de detenção e 10 dias multa, o mínimo legal. Nas circunstâncias legais, não avaliei nenhuma circunstância negativa ao acusado. Já nas causas de especial aumento de pena, reconheci, de acordo com a votação soberana do Conselho de Sentença, presente o aumento de pena disposto no parágrafo único do artigo 347, ao que fixei a pena definitiva em 6 meses de detenção e 20 dias multa, dobrando a pena. Do concurso material de infrações, em razão do acusado ter praticado mediante mais de uma ação 2 crimes não idênticos, aplico cumulativamente, somando as penas definitivamente fixadas para os 2 delitos, fixando então, em definitivo, a pena do acusado em 17 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, além de 20 dias multa. Fixo o valor de dias multa em 1/30 do salário mínimo. Regime inicial fechado, em razão do quanto de pena. Deixo de aplicar a concessão do sursi e substituição de pena privativa de liberdade por restritivas de direito, eis que incabível. E em relação ao estado prisional do acusado, mantenho inalterado, concedendo o direito ao acusado responder ou recorrer em liberdade, eis que sopeso a data do fato, a primariedade do acusado, a ausência de indício violador das liberdades da família da vítima e também pelo fato do acusado não ter se furtado a qualquer ato deste processo, inexistindo então indício de que vá impedir ou obstar a aplicação da lei penal. Em parte sim, né, que há toda uma questão do cansaço humano, mas eu acredito aí que quem está de parabéns é o magistrado da comarca, conduziu com muita elegância, vamos usar esse termo, e transcorreu aí dentro da normalidade. O que seria essa normalidade é buscar a justiça, né? A justiça numa decisão de um júri, ou é uma absolvição ou uma condenação. Nós tivemos uma questão de peritagem nesse caso que chamou a atenção. Ele é um caso que ele entra inicialmente lá como um suicídio, se transforma em homicídio. E houve uma discussão bastante acalorada por parte da defesa, depois por parte da acusação, sobre a veracidade desses peritos. Como que o senhor avalia essa posição que foi enfrentada no júri? Olha, toda a minha carreira jurídica como tribuno, primeira vez que eu vejo uma aberração jurídica. Esse parecer que foi estampado no processo, ele foi elaborado por um engenheiro mecânico, o qual a promotoria se apegou como prova, dispensando um laudo do médico legista. A defesa se insurgiu, trabalhou, demonstrou perante o conselho que essa prova que eles usaram é uma prova que já estava viciada. Quebrou a cadeia de custódia lá nos fatos. Fato 2012.
esse laudo, que não é nem perícia, 2015. Então, essa cadeia custódia estava quebrada lá. Certamente, o doutor José, com a sua competência, vai recorrer e vai reverter isso lá no Tribunal de Justiça. A aberração jurídica foi isso que ocorreu nesse plenário, nessa noite. Doutor, um osso do corpo humano ficou muito conhecido nesse debate, que é o osso, né, o ióide. Tá. Mas se discutiu muito entre estrangulamento e enforcamento, né, a questão desse osso. Isso mostra uma competência técnica mais avançada, um estudo que teve que ser feito e buscar peritos, como vocês trouxeram também na defesa aqui, para tentar convencer o júri da inocência do réu? Na verdade, existe uma discussão técnica se no enforcamento havia essa lesão no osso do ióide, que na verdade a literatura da medicina legal existe as duas possibilidades, tanto no estrangulamento como no enforcamento. Agora, o que ocorreu aqui foi um laudo privado que sustentou que só caberia, né, essa lesão numa questão do estrangulamento, né? Totalmente diferente do que os laudos públicos diz a possibilidade, né? É possível, sim, num caso de enforcamento, a lesão nesse osso ióide. Em especial aqui no caso, né, que a gente está aí participando, que foi uma das questões aí do falecimento da vítima, que foi a questão dessa lesão no osso ióide. Os debates eles foram muito acalorados e tanto a defesa como a acusação usaram de todos os seus argumentos jurídicos durante o júri para tentar fazer um maior convencimento. Como que vocês qualificam? Fazer até uma ponderação antes, porque a defesa utilizou um debate mais acalorado, um tom de voz mais acalorado, né? E a acusação um tom mais brando. Como que vocês avaliam o debate jurídico em cima dos fatos? Partindo do princípio que acusar é mais fácil, a defesa certamente vem com mais energia na sua defesa do acusado e usa. Nesse caso, precisava usar um tom mais alto para demonstrar ao Conselho que aquelas provas acostadas ao processo, que foi elaborado por um perito, insisto, um engenheiro mecânico, e que foi usado como a rainha das provas, certamente isso nos demonstrou. E também pelo fato da acusação usar ali no plenário alguns movimentos do processo que eram favoráveis e não trazia na sua totalidade. A defesa trouxe a sua totalidade, argumentou, insistiu, mas eu entendo que por ser uma comarca pequena, muito provável que esses jurados lá atrás tinham contato com o caso. Então, esse é o problema de uma comarca pequena, onde todo mundo se conhece. Isso é prejudicial para a defesa. Espero que no recurso, quando isso voltar do tribunal, seja desaforado esse júri para uma outra comarca onde não esteja contaminados os jurados. Qual que são os próximos passos agora, doutor José? A gente arguiu essa nulidade, uma nulidade absoluta, tanto que o próprio doutor magistrado falou que ficou em dúvida até que esse júri viesse a sair, mas nós acreditamos sim que isso aí vai ser anulado e vai ser tomado um novo rumo, porque não tem como você exercer um contraditório, uma ampla defesa, quando você não tem as provas, né? Existe um laudo privado que fala de um chinelo, que fala de cadeiras, que fala de uma faca de cortar pão, instrumento que não foi nos oportunizado. Então, a custódia da prova em si, ela está quebrada. A gente arguiu no primeiro momento, já na abertura desse júri, e recorrer sobre essa situação. E até mesmo porque entendemos que a decisão respeitada do Conselho de Sentença aqui é contrária às provas dos autos. Um júri que deu ao réu uma sentença de mais de 17 anos, né? 17 e um pouquinho, mas o réu vai responder em liberdade até uma nova sentença. Isso é uma coisa que agradou
a defesa, por um lado? Olha, a defesa certamente não ficou satisfeita com o resultado, pelo trabalho apresentado. O doutor José conduziu esse processo de forma brilhante, foi combativo, insistiu com recursos até véspera do júri. Hoje, quando abriu os trabalhos, ele de forma brilhante novamente insistiu nessas nulidades, porém deu seguimento. Então, certamente a defesa não está satisfeita com o resultado e o doutor José vai buscar os caminhos legais para anular esse júri e trazer ele a ser julgado novamente em uma outra comarca. Bom, é um processo absolutamente complexo, né? Fato do ano de 2012, que demandou a produção de muita prova pericial para que ele finalmente chegasse a julgamento em plenário de júri. E no curso de toda essa investigação e do processo judicial, em sua primeira fase, sim, demandou muito tempo do Ministério Público, mas também dos assistentes de acusação representados na pessoa do doutor Samir, que me auxiliaram muito no esclarecimento da verdade. Doutor, uma coisa que chamou a atenção durante os debates, que foram bem acalorados e bem embasados, foram as perícias técnicas apresentadas. Muito se discutiu perante isso. Como que o senhor avalia essa questão que foi aplicada dentro do processo? Então, a primeira perícia na visão do Ministério Público, isso foi acolhido pelos jurados, né? Ela se mostrou falha em alguns aspectos. Foi justamente esse o ponto que fez a família buscar um parecer contrário, né? Uma segunda opinião, em particular. E esse parecer técnico, então, elucidou um pouco mais a questão, permitiu que, na sequência, outros 2 laudos oficiais do Instituto Médico Legal fossem confeccionados e concluindo que se tratava, na verdade, de um estrangulamento e não um enforcamento. É a primeira vez, doutor, que o senhor participa de um caso desse que há uma reversão, porque o caso de suicídio, geralmente, é tratado com certo desdém pelas forças públicas, pela normatização que acontece dos casos e tudo mais. E, nesse caso, houve uma reversão. Conseguiu se provar, via peritos e depoimentos e tudo mais, que não foi um suicídio, mas sim um homicídio. Exatamente. As forças policiais, o Ministério Público também, né, todos os órgãos de persecução penal têm que tomar muito cuidado o que a gente chama de local de morte, né? Avaliar bem se trata realmente de um suicídio, né, ou de um homicídio. Nesse caso, só foi possível esclarecer que se tratou de um homicídio posteriormente por prova técnica, né? Mas todos esses cuidados naturalmente poderiam ter sido feitos por ocasião do fato, inclusive na investigação na sua primeira fase. A provocação da família para que fossem retomadas as investigações foram fundamentais para que chegasse ao patamar de agora? Sim, por conta de suspeitas da família, né? Como eu mencionei, eles buscaram uma segunda opinião de um perito do Rio Grande do Sul. Doutor, a pena que foi aplicada hoje é o que o Ministério Público esperava para o caso? O Ministério Público esperava uma condenação, né? Essas questões específicas de dosimetria da pena ficam a cargo, naturalmente, do juiz presidente da sessão. O Ministério Público está de acordo, sim, com a pena que foi aplicada. Passados esses 8 anos, nós, como representantes da família enlutada, entendemos como uma decisão justa e soberana e entendemos que foi feita justiça no caso. Um caso complexo, um julgamento muito longo. Estamos satisfeitos com o resultado. 2 questões foram fundamentais nesse caso. A primeira foi a perícia em cima de algumas peças que teriam sido usadas durante o crime. A segunda foi uma discussão bastante grande em cima de um osso, né, o osso ilioide, se não me engano, que foi quebrado durante o assassinato. Isso, o senhor acha que chegou a causar dúvida em algum momento do processo nos jurados? Veja, a inovação na cena do crime, perpetrada ardilosamente pelo réu, foi desmascarada por testemunhas, né? Primeiramente por testemunhas que escutaram a Ana pedir socorro naquela trágica manhã. E após isso foi feita uma perícia que refutou prontamente a hipótese de enforcamento. Isso foi referendado pelo Instituto Médico Legal por 2 peritos oficiais. Então a prova é cristalina no sentido do cometimento desse homicídio qualificado. A acusação conseguiu reverter o primeiro laudo que foi feito por um médico legista. Isso é um caso inédito na questão de júris dessa proporção ou não? Veja, esse primeiro laudo que foi realizado, a conclusão dele foi equivocada. Os laudos que se seguiram, eles foram baseados naquela perícia inicial. A conclusão que estava equivocada.
Então não seria um caso inédito, seria um caso de revisão pelos próprios pares de médicos experts do nosso Instituto Médico Legal, que afastaram totalmente as infundadas alegações da defesa. A questão de suicídio. A questão de suicídio, ela é tratada muitas vezes com um certo desdém pelas forças policiais por já ser na presença, na cena da morte, ser constatado que geralmente é um enforcamento, ou remédio, ou veneno, alguma coisa assim. Nesse caso, houve uma reviravolta. Vocês conseguiram provar que a cena do crime de suicídio era, na verdade, um homicídio. Isso abre precedente para novos casos e para que haja uma força maior de investigação, uma rigidez maior de investigação nesses casos também de suicídio? No caso específico, que se for a vida da Ana, a conduta ardilosa do réu induziu a polícia em erro, tanto que ele foi condenado por fraude processual. Tá. Os debates foram bem acalorados. Talvez até pela longevidade do processo, né? Que é um processo lá de 2012 que está sendo julgado agora, e também por ser um júri extenso, né? Se esperava embates acalorados como foram apresentados hoje? Devido à complexidade do caso, né? E aqui só se chegou a esse veredito graças à iniciativa do pai da vítima, o senhor Aramis, que foi quem refutou de imediato qualquer tipo de atitude suicida da filha. Foi que através do Dr. Samir conseguimos fazer uma investigação, né, no sentido de reanalisar o caso, porque provas novas foram surgindo. Informações de que tinham havido mensagens de socorro da Ana e que isso não tinha sido levado em conta porque o delegado foi induzido a erro pelo acusado no sentido de que a Ana teria cometido suicídio, teria se enforcado. E a partir desse momento foi dado uma nova visão, um novo olhar no processo. Tanto que indagado ao delegado de polícia, se ele tivesse essa informação que não seria um suicídio e sim um homicídio, ele disse aqui para nós que a investigação teria sido feita de uma outra forma. Então os debates foram inicialmente em relação à perícia, em relação aos laudos, mas que de certa forma a defesa quis induzir a erro aos jurados, dizendo que era um laudo privado, mas não era um laudo particular. O laudo que foi definitivo, inclusive que mudou a certidão de óbito da Ana, foi um laudo do Instituto Médico Legal. E esse laudo foi pela conclusão que não houve suicídio, e sim um homicídio por estrangulamento. O laudo, a perícia realizada em Porto Alegre, que também foi utilizado, se não me engano, é o mesmo perito do caso Carli. Ele fez uma perícia falando da força, né, de forças físicas e de como que aconteceu o homicídio. Isso foi fundamental para que o processo chegasse no resultado que foi agora? Já a perícia realizada pelo professor Kaufmann, ela foi determinante para a gente chegar aqui hoje. Sem essa perícia, a gente não teria o conhecimento necessário para apurar como se deu a mecânica da morte da Ana. É muito importante a gente destacar que o professor Kaufmann, ele não analisou a circunstância médica do fato, ele analisou a mecânica do fato, ou seja, ele apurou as forças que interagiram com a Ana, da forma como essas forças interagiram para chegar naquele resultado que era a morte dela. E o resultado não seria diferente, não foi um suicídio, né? Essas forças interagiram com o corpo da Ana no sentido de provocar um homicídio. O resultado do júri e a dosimetria é algo que se esperava? Sim, está, conforme o Dr. Samir falou, está de acordo com aquilo que nós esperávamos. De certa forma, acreditamos que foi algo justo. Conseguimos as duas qualificadoras, bem como o aumento da pena também, e também o crime de fraude processual. Então, o que foi colocado ali diante disso, nós conseguimos sair, de fato não digo com a vitória, porque no tribunal de júri
ninguém ganha, né? Digamos, todo mundo está numa situação. Então, mas assim, conseguimos de certa forma trazer justiça para a família da Ana, que sofreu todo esse tempo e esperava algo como o que aconteceu hoje. Embora a dosimetria da pena falar ali, acho que em algo em torno de 17 anos, o réu ele vai responder em liberdade, né? E com certeza a defesa vai entrar com recurso. Quais são os passos agora que seguem no processo? Em que pese a inovação legislativa que possibilita o imediato cumprimento da pena em casos onde o patamar supera os 15 anos, o juiz-presidente entendeu por manter o réu em liberdade. Então, esperamos que esse recurso suba para o Tribunal de Justiça com a maior brevidade possível, onde será analisada tanto a versão da defesa como a confirmação da sentença soberana do Tribunal do Júri, para que ele passe, então, a cumprir pena por esse ato covarde que ele praticou.